Porque eu já comecei ali sendo bulinado. Porque já chegaram para mim e disseram, olha, esse microfone aqui é só para quem fala calmo, porque você grita muito. Me ofenderam, irmão. Já chegaram me humilhando. Mas eu ando em amor. Irmãos, hoje eu quero falar de um tema do céu, que é a alegria. Normalmente quem é alegre já vai embora, irmão. Eu quero falar hoje sobre alegria. Hoje eu quero falar sobre alegria. Ainda tem gente ainda que está aí, parece que o Brasil perdeu ontem. E foi só o primeiro jogo, irmão. Não se preocupa não, vai ter churrasco pra gente aqui. Ganhando ou perdendo, a gente tá aqui. Eu quero falar hoje sobre alegria. Porque, irmão, alegria é algo que Deus leva muito a sério. E eu quero provar pela Bíblia que no céu o tema de alegria é falado como dentro do meio científico. Amém? Você está aqui? Amém? Vamos para Salmos, versículo 2. Capítulo 2, perdão. Salmos de número 2. E o versículo 4. Eu quero usar a Viva, a versão Viva. Se você não tiver a versão, ela vai estar no telão para você. E a canção diz assim: em seu trono, está falando de Deus, no céu, o Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, o teu Pai e o meu Pai. Ele o que, irmão? Ele o que? Não, fala rindo. Ele o que, irmão? Ele o que? Mesmo forçado, vai, mesmo forçado. Ele ri. Hoje eu vim para te incomodar mesmo. Que eu fui incomodado, eu não vou ficar sozinho nessa. Eu quero que você vá. Agora joga para mim o primeiro slide, por favor. Quando a gente fala do meio científico, e muitas pessoas dedicaram tempos, se você for estudar, tanto pessoas aqui no Brasil como fora, hoje existem centenas de estudos que provam curas completas ou melhorias de condição de saúde só pelo riso, só por rir. E essa psicóloga aqui, eu não vou, irmão, me atrever a falar o nome dela, e nem algumas instituições que tem aqui. Minha esposa até falou, não sei para que tu inventa essas coisas difíceis, tu não dá conta, mas eu quero. Tudo bem, é meu direito. Essa pesquisadora, ela está falando numa entrevista, ou melhor, numa pesquisa de Harvard, tá certo? Harvard. Se não tiver, vai desse jeito. E ela falando sobre coisas que ela descobriu sobre rir. Começaram a rir. E em dado momento ela disse que não tem como falar como acontece, em que momento acontece, mas ela diz que o que acontece quando a pessoa começa a rir. A rir, certo? Então ela começa dizendo, uma boa gargalhada tem ótimos efeitos a curto prazo. Quando você começa a rir, isso não apenas alivia a sua carga mental, como também induz mudanças físicas no seu corpo. Diga assim, ha, ha, ha. Nesse momento é mesmo sem alegria, mas diga ha, ha, ha. Isso, vai desse jeito mesmo. Quando a gente olha para Filipenses, capítulo, deixa eu só ver aqui, para que eu não erre a citação.
Perdão, Romanos capítulo 14. Romanos 14. Versículo 17, Romanos 14, versículo 17. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos e nem o que bebemos. Está falando daquilo que é terreno, daquilo que é material. Mas sim, justiça, paz e o quê? Alegria. Que vem de... Então, quando a gente começa a imitar o nosso Pai, que abre de novo o Salmo de número 2, versículo 4. Ele do seu trono, ele o que, irmão? Sim. Ele do seu trono, ele? Sim. Então, quando a gente começa a rir das situações, a gente não ri por deboche, certo? A gente ri pelo Espírito, porque a gente já sabe o resultado do que Cristo garantiu por nós na cruz. Amém? Você tá entendendo? Não, né? Você não entendeu, mas eu vou te explicar direito. Quando a Bíblia fala que Deus ri dos seus adversários, está falando que eles fazem planos de como afetar Deus. E Deus olha para aquela situação, os planos, ele começa a rir. Porque sabe que nada daquilo vai afetá-lo. Porque Deus sabe quem ele é. E que nenhum plano vai afetá-lo. E quando Cristo nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho, do seu amor, agora você vive uma nova vida. E que nada dessa terra pode te afetar, a não ser que você permita. Ah, mas porque você não sabe as pressões que eu estou passando. Mas o Espírito Santo habita em você. A partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo, foi batizado em Cristo pelo Espírito Santo, agora existe uma força dentro de você, para quando vier as tribulações da vida, para que a sua fé possa ser fortalecida. Aí você olha e começa a chega às contas. É meio sem graça, irmão. Eu reconheço disso. Parece coisa de doido. Abrir aplicativo do banco, ver zero e começar. Só que à medida que você começa a treinar, irmão, começa a vir um riso de dentro de você, que é aí agora. É o seu espírito. Aí, irmão, pode vir até o Juninho. Você está alegre. Sabe por quê, irmão? Quando você se posiciona, e você ouve bastante isso aqui. Quando você se posiciona, a gente sempre pergunta aqui, você é feliz ou você está feliz? E todo mundo diz um ou outro, e se você disser um ou outro, está tudo bem, irmão. Mas felicidade é posicionamento. Você decide viver uma vida de alegria no Espírito. Quando você vive uma alegria no Espírito, aquilo que está ao teu redor nunca vai te afetar, irmão. Porque mesmo que você pague uma conta hoje rindo, amanhã outra aparece. É ou não é? Principalmente para quem mora de aluguel. Principalmente para quem tem fatura de cartão alta. Mas quem decide se posicionar como filho de Deus, irmão, não é que a gente vá negar que não exista as situações desta vida, não, a fé ela não nega, só que a fé ela não rompe, ou melhor, ela não é parada por causa dessas situações, ela rompe as situações. Como foi cantado aqui,
Se o mar não se abrir, não tem problema. É bom que fez o caminho para a gente andar, irmão. Você não entendeu essa palavra? Se as contas, se as coisas não saírem da tua frente, não tem problema. É porque querem que você pise em cima. E como é que você pisa em cima? Ha, ha, ha. E como é que você vence? Ha, ha, ha. 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 Gostando ou não gostando é assim, irmão. Achando que é loucura ou não, é a palavra de Deus, irmão. Quer discutir? Vá com quem escreveu. Vá com quem inspirou. Aí é outra história. Mas vamos lá. Quando a gente... Me dá o segundo slide, por favor. O meu está demorando para abrir. Essa pessoa aí disse isso. O riso é um remédio poderoso. A de mim vocês viram, né? É um remédio poderoso. O riso fortalece o sistema imunológico, melhora o humor. Melhora o humor, irmão. Às vezes a gente vê gente com a cara muito feia. Depois andar um sorriso, irmão, em vez em quando. Melhora o humor. Diminui a dor. Protege contra os efeitos nocivos do estresse. Irmão, quando eu comecei a ver que isso aqui é um tema bíblico, e comecei a rir das coisas, das situações, quando o diabo começa a te lembrar das coisas que ainda vão acontecer, aí quando a gente começa a rir, irmão, o estresse vai-se embora. O cabelo deixa de cair, irmão. As rugas deixam de aparecer. O corpo emagrece mais. Porque tudo isso é efeito do estresse. E você sabe disso. Isso aqui nem ainda é a palavra de Deus. É um cientista. E ele está dizendo, nocivo contra o estresse. Nada funciona mais rápido ou com mais eficácia para trazer a mente e o corpo de volta ao equilíbrio do que uma boa ha-ha-ha. Então quando as coisas começam a ficar descontroladas, os hormônios, é muita dor, é muito inchaço, comece, irmão, ha-ha-ha. 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 Aí você vai começar a perceber, irmão, que as coisas vão começar a melhorar. O pente vai aparecer mais rápido para você. O dinheiro que você perdeu, você vai começar a lembrar. Sabe por quê? Quando a gente vive uma vida alegre no Espírito, as coisas fluem para as nossas vidas. Diga ha, ha, ha. Não dá para dizer melhor ha, ha, ha. Teve 3 pessoas que não falou para que ela agora possa acompanhar você. Ha, ha, ha. Aleluia. Você vai sair deste culto hoje aqui, irmão, no ha-ha-ha de Deus. Amanhã você vai entrar na segunda-feira, não com a cara feia, é segunda-feira, você vai entrar, graças a Deus é segunda-feira, ha-ha-ha, e o dinheiro está vindo, as contas pagas, corpo curado, e a mente sarada em nome de Jesus Cristo. Me dá o terceiro, por favor, a gente está no terceiro, não é isso? Eu acredito que seja Nathalie Dattilo, disse em Harvard, os cuidados de saúde são caros, irmão. Quem vive à base de remédio sabe disso. Aí, Dattilo, acredito que seja, instrutor de psicologia no departamento de psiquiatria na faculdade de medicina de Harvard. Se pudéssemos encontrar uma ferramenta tão simples, aí aqui é quanto o riso. Veja bem, ele está fazendo comparação do remédio, irmão, que é caro, quanto o riso,
Para rir, paga? Não. Ou paga? E por que você não usa direto? Por que sempre é com a cara feia? Parece que perdeu R$100, irmão. Dá para rir um pouco, irmão? Dá para rir agora? Dá para rir? Não, dá para rir, irmão, dá para rir. Ainda tem 4 pessoas que não estão rindo, não, irmão, vai. Quem passa lá fora pode até imaginar, é coisa de doido aí. Não, irmão, é palavra de Deus. É o teu espírito sendo aí animado, empolgado, para você enfrentar a adversidade. Cutuca o irmão do teu lado, vê se ele está rindo aí, irmão. Vai, cutuca ele, vê se ele está rindo. Isso, aleluia, aleluia, irmão. É de graça, irmão, você não paga nada, irmão. Enquanto você está rindo aí, curas estão se manifestando na tua vida agora, irmão. Enquanto você está rindo, dores estão saindo do teu corpo agora, irmão. Enquanto você está rindo aqui agora, milagres estão acontecendo na tua casa, irmão. Irmão. Aí ele fala, tão simples quanto o riso. Que fosse praticamente gratuito, sem efeitos, aliás, é gratuito, praticamente sem efeitos colaterais e sem contramedições, seria realmente ótimo. Mas ainda não tem nada, mas Deus já criou algo a que você ia precisar. O Porque tem coisa, irmão, que você vai romper no aleluia, no glória a Deus, irmão. Não está errado, não. Tem coisa que você vai romper declarando a palavra de Deus. Assim está escrito e vai acontecer. Amém, irmão. Vai ter coisas que você vai romper orando em línguas estranhas. Amém, irmão. Está na Bíblia. Mas se está na Bíblia, também tem coisa que só vai romper no de Deus, irmão. Você pode tentar orar em língua, você pode tentar chorar, você pode tentar cantar, você pode tentar pedir, mas só vai sair Aí você vai ter que romper a vergonha. Aí você vai ter que entrar no quarto e começar a treinar na frente do espelho e começar Irmão, e eu estou falando de algo que eu vivi, irmão. Deus me deu essa mensagem tem perto de 2 meses. O pastor foi ministrar aqui. E não sei se você percebeu, ele começou a sorrir aqui, irmão. E começou a rir. E me veio à mente um dos vídeos que eu vi de Kendi Reiga, no culto, onde ele está ministrando e de repente adentra na vida dele num ambiente, uma unção do riso e as pessoas riem e ria. Aí eu comecei, mas que presepada é essa? Coisa véia feia. Isso dentro de mim, né? Porque santão aqui, crentão. Até mostrei para Rafael. Só que o julgamento ficava comigo para não me repreender. Mas eu na minha cabeça, irmão Ronaldo, isso é coisa de doido. Ano passado a gente esteve na conferência de ministros. E Mark Hanks, ele tomado por uma unção, ele chegava na nossa frente assim, ele já embriagado, irmão. Ele estava igual o irmão de domingo. Como é o nome dele, irmão de domingo? Cortez, irmão Cortez. E Mark Hanks devia estar, irmão, com na veia de tudo que é lado, irmão. Acho que antes de ministrar ele tomou JC na veia com força. Ele não estava sem controle. Ele estava assim, irmão. Ele... e as pessoas segurando atrás dele assim. Depois o nosso apóstolo Guto foi também ajudar a impor as mãos sobre as pessoas. Quando a gente olhou para o apóstolo Guto, estava pior do que ele, irmão. Ele estava com uma camisa azul assim, igual o pastor Alex. Cheguei, estava todo suado e os obreiros atrás dele segurando ele. E ele se jogava no meio da turma. Porque, irmão, na hora que você é tomado pela presença de Deus, você sai do seu controle.
controle, assim, não desesperadamente, mas você rompe barreiras, você já não fica mais assim, você já não, no meu cantinho aqui não vou incomodar o irmão, certo, você não vai incomodar ninguém, mas aí para me incomodar você sai, vem para cá, para frente, você procura um espaço maior, porque quando a alegria de Deus toma conta da tua vida, irmão, você não quer outra coisa, você quer aquilo. Piada é legal, mas a alegria do Espírito Santo é muito melhor para as nossas vidas, irmão. Aí Deus me deu essa palavra. E eu fiquei, até falei para a Rafaela, eu disse comigo, né? Pronto, agora deu. Porque era uma coisa que eu precisava romper. E eu fiquei, Senhor, dá para ser outra coisa, sobre a palavra, sobre a fé. Eu até topo o tema que eu não domino tanto, eu vou me dedicar, mas aí o Senhor é alegria. O meu povo precisa começar a rir para milagres acontecer. Aí eu fiquei, Pai, não dá, Senhor. É muita coisa, é muita pressão, Pai. Nem dá para falar direito, que a língua enrola. Aí o Senhor, não, é isso aí que eu quero que você ministre. Aí eu disse, então eu vou começar a ver. Aí eu fui ver grandes ministros do Verbo da Vida, apóstolo Eliezer, Humberto, tantos outros. Fui ver vídeo de Kendi Rega. Eu disse, Pai, mas isso aí não dá não, Pai. Isso aí é muita loucura. Eu até topo rir, mas isso aí não dá não. E o Senhor, é desse jeito que eu quero. Irmão, se tem uma coisa que eu entendi, que não dá para negociar com Deus. E todo ministro, quando ele tem um desafio para ele vai começar a fazer laboratório. Ele vai se esmirar naquilo. Então eu precisava começar a fluir. Então eu comecei a colocar ministrações e a ouvir canções que falam sobre isso, irmão. E eu comecei. Eu sempre falo para os irmãos que eu sempre gosto de ficar dentro do carro. Que aí ninguém vai me julgar, o carro é meu, se reclamar vai sair do carro. E eu ficava, só que eu andando na BR. E eu com vergonha que as pessoas ouvissem do outro lado da BR. E eu ficava, de vidro fechado. Andando em alta velocidade e outro carro em alta velocidade. Só se ele tivesse com uma escuta dentro do meu carro, irmão, para ele ouvir. Mas mesmo assim dá uma vergonha, irmão. Eu sei do que eu estou falando. Aí eu começava, Não, Senhor, vamos orar em línguas, é o Espírito. Não, E eu ficava, E eu comecei a treinar, irmão. Só que sem perceber as coisas começaram a acontecer. Eu vivenciei um milagre que só Deus para fazer isso, que eu compartilhei com a Rafael, compartilhei com o pastor. Irmão, só Deus para fazer o que foi feito. E olha que eu já orei, olha que eu já derramei lágrimas, olha que eu já pedi, olha que eu já declarei. Eu disse, Deus, eu nem sei se está na palavra, mas eu vou me embora, eu vou aqui mesmo, se eu estiver errado me perdoa. Aí depois, não está na palavra, vamos aqui pela palavra. Mas foi quando eu comecei. E quando eu comecei a ver os milagres na minha frente. Eu estou falando de contas pagas, irmão. Você não está entendendo que o Espírito Santo está falando com você hoje. Tem coisas que só vai romper a partir de quando você romper. E a melhor coisa é a gente passar vergonha com os outros, né? Então vamos lá.
Então, só para que você entenda o que está acontecendo aqui agora. Há um milagre sobrenatural fluindo neste momento. Enquanto você está rindo, irmão, mesmo sem entender, há um milagre de Deus acontecendo agora! Oh, aleluia! 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 Provérbios capítulo 15, versículo 13. Na Viva, por favor. Diz assim: a oração, ou melhor, o coração alegre deixa o rosto mais bonito. Botox é bom, irmão. Mas dar um sorriso é melhor. É mais barato. Vamos para o 17:22. 17:22, você vai ter que ser muito rápido, Mateus. 17:22. Isso. O coração alegre é um bom remédio para o que, irmão? Tem cura que só vai se manifestar no ha-ha-ha. E eu sei do que eu estou falando, irmão. Porque é fácil ser curado quando um ministro impõe a mão, porque lógico, ele teve que romper. Mas vai ter cura que só vai se manifestar quando você se posicionar. Ha ha ha. Aleluia. Provérbios 31:25. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Se você quer um futuro maravilhoso e você sabe que você tem em Cristo, você tem que estar rindo hoje. Se você quer um carro novo, começa a rir hoje. Se você quer uma casa nova, começa a rir hoje. Se você quer um milagre financeiro, começa a rir hoje. Porque o diabo vai ficar doido. Porque ele está rindo. É porque você já está vendo o futuro. E já está se alegrando hoje. Sabe por que a gente tem que estar rindo, irmão? Joel capítulo 2, versículo 21. Calma aí que eu estou só esquentando. Não tema, meu povo. Olha só o que está falando aqui. Isso aqui é imperativo, irmão. Alegre-se todos. Se você sair daqui hoje triste, cabisbaixo, sem rir, você está em pecado. Quem está em desobediência? Se você começava a treinar, irmão. Alegre-se muito, e não é pouco não, irmão. Alegre-se muito, porque Ele faz grandes coisas por você, irmão. O que você precisa já está resolvido. Cristo já conquistou todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Então se alegra. Quando eu falo que alegria é posicionamento, irmão. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Ele está dizendo, ainda que a terra esteja seca, ele diz, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, no Senhor.
Você fica com a cara feia se quiser, irmão. Você fica decepcionado se quiser. Mas não é dinheiro que vai mudar a gente. Não é circunstância. A gente vai viver alegre, 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 alegre no Senhor, irmão. Quando a gente fala que não é as circunstâncias que não mudam, Tiago fala isso. Capítulo 1, João, vai João, depois tu te alegra, João. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Eu não gosto quando eu prego que o João fica ali, que o João se empolga mais do que eu, aí pronto, aí demora mais ainda. Ele diz, meus irmãos, considere motivo de grandes alegria passarem por qualquer tipo de provação, irmão. Quando o diabo jogar uma tribulação em você, você vai dizer, é para passar por cima, é para andar, é caminho de andar, é Se o diabo jogar tribulação em você, como é que você vai fazer, irmão? Quando você olhar para a despensa e não tiver nenhum cuscuz para comer, como você vai fazer, irmão? Quando você olhar para a conta bancária e não tiver dinheiro lá, tá tudo vermelho, como é que você vai fazer, irmão? Quando chegar diagnóstico que tiver doente, o que é que você vai fazer, irmão? Agora uma coisa eu posso te falar, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você começar a falar quando você começar a se alegrar, quando você começar a sorrir, quando você começar a saltar, quando você começar a correr, quando você começar a fluir, irmão, a conta vai ser paga, o corpo vai ser curado, milagre vai acontecer, a casa vai chegar, o carro vai chegar, milagres vai acontecer, irmão. Quanto mais o diabo chegar para tribular, irmão, é mais alegria a gente vai rir. Já tá melhorando. Já tem gente rindo, já tem gente tendo a convicção de que milagre está acontecendo. Aleluia, 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 aleluia. Olha só o que Jesus disse, João capítulo 16, versículo 20. Ministério de louvor. Meu Jesus, irmão, eu tô com combustível aqui para ir para a lua, irmão. Aleluia, aleluia. João capítulo 16, versículo 20. Ele diz assim: o mundo, ele está falando até a morte dele. O mundo se alegrará grandemente. Está falando aqui do inferno, de Satanás e os seus demônios. Eles vão se alegrar com o que está para acontecer, porque Jesus sabia que ia morrer. E ele está dizendo, vocês vão chorar porque vocês estão comigo. Mas ponto. E continua a história. Mas essa tristeza de vocês, porque eu vou morrer, de repente, de repente, se tornará em alegria. E deixa eu te falar, já aconteceu. Jesus morreu. Mas se essa Bíblia está correta, e eu sei que ela está, ela diz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então se ele ressuscitou, não é mais tempo de chorar, não é mais tempo de plantear, é tempo de alegria, é tempo
de alegria, é tempo de alegria, é tempo de alegria. Aonde chegar o sol neste momento, eu quero dizer aos demônios perturbadores que vocês já chegaram atrasados, porque aqui tem uma igreja cheia, cheia, cheia de alegria, porque Cristo garantiu. Agora eu gosto do 22, irmão. Eu gosto do 22. Aí Jesus diz: você agora sente tristeza, isso antes de ele morrer. Porém eu voltarei, e todos vocês se alegrarão. Aí eu gosto disso aqui, irmão. E ninguém, algumas versões vai dizer, e nada roubará esta alegria que está em você. Se você pegar no Espírito esta palavra, se você pegar pelo Espírito esta palavra, esse diagnóstico vai ser diferente. O exame vai mudar a partir de hoje. E eu estou falando algo profético aqui agora. Enquanto você se alegra, enquanto você se alegra, enquanto você se alegra, está mudando, está mudando, está mudando, está mudando. Segura.